Perfurações são acidentes que podem acontecer em diferentes etapas do tratamento endodôntico, desde o momento do acesso coronário até depois da obturação dos canais, num eventual preparo para pino, preparo para colocação de um retentor intrarradicular. E o primeiro passo para saber como manejar esse tipo de acidente da melhor forma é exatamente conhecer quais são então os tipos de perfurações existentes. O primeiro tipo de perfuração é a perfuração coronária, que pode acontecer, normalmente acontece com broca, e ela pode ser supraóssea ou infraóssea. Ela acontece normalmente no momento de tentativa de localização dos canais. Quando ela é supraóssea, ela pode ser selada de maneira muito próxima ao que seria a restauração de uma lesão de cárie. Ela pode ser selada mesmo com resina composta. Quando ela acontece infraóssea, já existe a necessidade de uso de um material biocompatível, como por exemplo o MTA ou algum material biocerâmico do tipo Repair. O segundo tipo de perfuração é a perfuração coronária em região de furca. Ela acontece normalmente com broca e no momento em que o profissional busca acesso à câmara pulpar. Então, muitas vezes o profissional busca aquela sensação de queda no vazio, que ele já ouviu tanto falar em diferentes momentos da vida dele, e normalmente essa sensação ela simplesmente não existe, porque essa câmara já está atresiada o suficiente ou até mesmo calcificada, que impede esse tipo de sensação tátil. O selamento desse tipo de perfuração também fica por conta de materiais biocompatíveis, como o MTA ou materiais biocerâmicos Repair, lembrando que, dependendo da extensão dessa perfuração, quando existe uma perfuração de uma extensão um pouco maior, pode haver um real comprometimento do prognóstico desse dente. Isso porque os materiais utilizados para selamento, eles não são materiais que eles têm uma grande resistência mecânica. Então, diante de perfurações mais extensas, realmente o prognóstico do caso ele costuma ficar bem prejudicado. O terceiro tipo de perfuração ele já acontece dentro do conduto. Ele é um rasgo que acontece na parede do canal que está voltada para a região de furca. Esse tipo de rasgo ele normalmente é provocado com o uso de limas Orifice Shaper ou instrumentos como brocas de Gates, brocas de largo, selecionados de maneira inadequada de acordo com o diâmetro daquele canal, o diâmetro inicial daquele canal. Ou também ele pode ser originado em função da cinemática errada aplicada sobre esses instrumentos, fazendo com que eles então exerçam pressão sobre a parede do conduto que está voltada para a região de furca, quando na verdade a função é exatamente oposta, é que seja realizado um desgaste anticurvatura. O selamento desse tipo de perfuração, desse tipo de defeito, ele acontece normalmente para esses tipos de defeito, quando eles são com uma extensão um pouco mais restrita, eles acontecem com o próprio cimento endodôntico. Aliás, muitas vezes o próprio profissional ele só se toca que houve aquele rasgo naquela parede de furca, já dentro do conduto, quando ele vê um pequeno extravasamento de cimento para a região. O quarto tipo de perfuração, também intracanal, é aquele que acontece normalmente em região após curvatura. Normalmente ele é derivado de um desvio ou de um degrau causado durante a instrumentação, onde o profissional, na tentativa de superar aquele obstáculo, aquele canal que parou de descer depois de um certo ponto, ele começa a aplicar mais pressão com o seu instrumento, com a sua lima. Quanto mais pressão ele aplicar, maior a chance daquele instrumento então descer reto, ou seja, causando um real desvio e consequentemente uma perfuração nessa região de curvatura. O selamento em si desse tipo de perfuração, ele pode ser realizado com o uso de cimentos endodônticos durante a obturação dos canais. No entanto, a maior preocupação quando existe esse tipo de perfuração é com aquele remanescente de canal que ainda está sem preparo e sem obturação. Então, o primeiro objetivo seria retomar o trajeto original daquele canal, para dessa forma fazer então o seu preparo e sua obturação adequada em toda a extensão do canal. E aquela região onde houve a perfuração, ela vai ser selada então com o cimento endodôntico. O quinto tipo de perfuração é dentro do canal já e é bem apical, bem na região de saída do forame, que é aquele zip apical. Isso é gerado pelo uso de instrumentos com calibre excessivo, não utilizados de forma anatômica, de acordo com o diâmetro inicial daquele forame, mas instrumentos excessivamente calibrosos e que também podem ser utilizados de maneira negligente com relação ao comprimento de trabalho. Independente se a instrumentação seja feita no zero, instrumentação seja feita 1 milímetro além do forame, existe a real necessidade de um controle
do comprimento de trabalho durante o uso desses instrumentos. Se instrumentos excessivamente calibrosos, são ultrapassados pelo forame, vários milímetros além dessa saída foraminal, de maneira negligente, pode realmente haver uma deformação maior desse forame, que não deixa de ser um rasgo, não deixa de ser uma perfuração, e sim, pode gerar um pouco mais de dificuldade na hora de conseguir um selamento adequado dessa região. O selamento em si fica por conta do uso do próprio cimento endodôntico, que com certeza pode ser usado, pode ser lançado mão um cimento biocerâmico.